Lobisomem, criatura folclórica da nossa cultura. Já esteve presente em diversos filmes, novelas e até em videoclipes. Quem nunca se arriscou a fazer o passinho do Michael Jackson em Thriller, não é mesmo? Dizem que os lobisomens são homens comuns durante o dia e que em noites de lua cheia se transformam em lobos. Aqui, na rua Santa Rosa, em Jacareí, dizem que morava um. Você pode conferir melhor na nossa próxima história. O lobisomem da Rua Santa Rosa. Ah, a Rua Santa Rosa, rua cheia de crianças e de cirandas de todos os tipos e ritmos. Rua que, embora fosse pertinho do centro, tinha todos os ares de roça. Primeiro com seu chão poeirento, de lama fina e vermelha quando chovia. Depois vieram os bloquetes, que nós, crianças e na inocência típica ao qual tínhamos o direito, ajudamos a colocar em festa. Hoje, o asfalto mostra a passagem para tempos modernos. O velho casarão com seus 4 majestosos coqueiros, que ficava no alto da rua e que nos serviu de moradia por anos, hoje não existe mais. Um arranha-céu ocupa seu lugar. As lembranças, entretanto, permanecem vivas, cheias de cor e som. Foram muitas as aventuras vividas na Rua Santa Rosa, e na década de 70, sem as tecnologias que nos distraíssem, só podíamos contar muitas vezes com a nossa própria imaginação. Mas e quando a imaginação se confunde com os fatos? Bem, neste momento é que lendas ganham vidas e sobrevivem. A história do lobisomem é um desses casos. Ela começa com uma casinha humilde e simples na metade da rua. Casinha essa que mal se podia ver o portão de tão escondidinha que ficava atrás de uma densa vegetação e que de tempos em tempos cheirava forte a uma flor que parecia muito com uma cornetinha. E era essa flor que quase sempre chamava nossa atenção para aquele lugar. Não raro, a molecada entrava, batia a palma e corria. Outras vezes, jogavam pedrinhas na telha e também corriam. As meninas gostavam mesmo de colher as flores. E vez ou outra, ao adentrar no meio das matas, conseguíamos ver parte da casinha, com suas paredes quase ruindo de tijolinho à vista, parecendo estar afundando no chão de tão baixinha, para sair correndo aos gritos logo depois. Mas nunca passávamos desse ponto, pois ali morava um senhor que eu nunca soube o nome, mas também nunca me esqueci de como era. Alto, sempre com uma calça social surrada e mais curta do que o normal, camisa de manga curta, também surrada, e um chapéu velho, ora marrom, ora preto. Carrega consigo uma foice, o que lhe conferia um ar sempre ainda mais assustador. E um saco velho, que às vezes estava vazio, às vezes carregava frutos de sua plantação. Não era dos mais simpáticos o tal homem,
E por ser assim, tão reservado, acabava atraindo a troça de todas as crianças dali. Homem trabalhador, lidava com a roça, por isso a foice. Saía bem cedinho e voltava à noitinha, quando todos podíamos brincar na rua com as mães e os pais conversando nas calçadas. Ah, tempo bom esse de brincar na rua. Bem, os dias passavam assim, entre brincadeiras e traquinagens com aqueles a quem não entendíamos. Não tínhamos crueldade nas nossas ações, é claro. Tudo mudou quando algumas invasões começaram a acontecer nas casas das ruas. Mas não eram invasões comuns. Ah, não, senhor. Eram mais assustadoras do que isso. Tudo começava assim. As brincadeiras acabavam, todos entravam e iam cuidar de suas vidas, e lá pelas 9, 10, 11 horas, e até um pouco depois disso, de repente, a gente acordava com gritos de alguém. E então iniciava-se um grande alvoroço. E um corre daqui, outro corre de lá, e logo vinham as notícias que corriam de boca em boca até o dia seguinte. Você viu só a porta dela como ficou? Toda arranhada, dizia uma. Mas quem faria isso? Perguntava outro. Não sei, mas sei que ela ouviu gemidos e uivos como se fosse um cão. Cruz credo, cão que arranha, geme e uiva assim tão alto na porta? Isto é coisa de lobisomem. Pronto. Foi o que bastou para que passássemos dias discutindo as teorias conspiracionistas às voltas do tal lobisomem. Mas o mais curioso é que isso se repetiu. Outros vizinhos se viram na mesma situação. Porta arranhada, gemidos, uivos, gritaria, susto. Até a polícia foi chamada. Mas nada de se saber quem era o tal meliante que deu de assustar uma rua inteira. E enquanto os adultos tentavam adivinhar quem poderia ser, nós, as crianças, já tínhamos a nossa certeza. Era o velho da casinha. Quem mais cabia na descrição? Todos sabem que lobisomens vivem muito, não é? O velho era muito velho para nossa percepção de velho. Todos sabem que lobisomens possuem unhas longas e sujas para cavar a terra, não é? O velho da casinha tinha as maiores unhas que a gente já tinha visto de perto. Todos sabem também que lobisomens usam roupas desgastadas e largas para aguentar a transformação na lua cheia, não é? O velho, bem, o velho cabia na descrição. E assim passaram-se os dias, com a gente morrendo de medo do velho e falando baixinho nas rodas sobre isso. E assim passaram as noites, com portas e janelas sendo arranhadas e o povo assustado que só. Então um dia, numa tarde dessas bem gostosas, onde todos vão para a rua aproveitar o fim da tarde, eis que estávamos na rodinha falando do tal lobisomem, quando a amiga Sueli resolveu gritar: eu duvido que exista lobisomem, duvido! E se existe, que apareça agora! As nossas espinhas gelaram, pois enquanto ela falava em tom de desafio, adivinhem só quem se aproximava pelas costas dela sem que ela notasse. Isto mesmo, o tal velho que voltava da roça. E penso mesmo que neste dia ele viu a oportunidade de se vingar, ainda que um pouquinho, de cada pedrinha na telha, de cada palma no portão, de cada flor roubada. Só isto para explicar o que se deu a seguir. Ele se aproximou devagar e agarrou o braço dela de repente, num tom muito sério e realmente assustador, encarando a Sueli nos olhos, enquanto o resto de nós já ia se levantando do chão e se preparando para gritar e correr, e então disse: ah, então a senhorita não acredita em lobisomem?
pois eu sou o lobisomem e esta noite vou arranhar a sua porta. Ah, se vou! Pode esperar. Nem preciso dizer que mesmo antes dele largar o braço dela e sair rindo feito um louco, nós corremos. Corremos muito e só paramos quando entramos em nossas casas. Eu me escondi embaixo da cama, confesso. Mas sabe o que foi mais estranho? É que a porta da casa da Sueli também amanheceu arranhada. Mas desta vez, ninguém ouviu nada. Ninguém viu nada. E o tal velho sumiu. De repente paramos de ouvir. Simples assim. Sumiu. E ninguém nunca mais bateu lá ou jogou pedrinhas na telha dele. A rua voltou a ser tranquila e calma. E nós não falamos mais disso, nem entre nós. Na dúvida, até hoje eu evito a Rua Santa Rosa em noites de lua cheia. Estamos na Rua Pará, na Vila Pinheiro, no município de Jacareí. Essa rua, pequena e antiga, é muito especial, pois ela faz parte da memória de inúmeras pessoas que cresceram por aqui. Mas sabe outra coisa que faz essa rua ser muito especial? Aqui passa um pedacinho do rio, o Córrego do Turi. E o Córrego do Turi já foi lar de uma sereia. De uma sereia. Isso mesmo, uma sereia. Neidoca e a sereia do Córrego Quase Rio. Pensando nas memórias que insistem em ficar, mesmo que ora esquecendo alguma bobagem ou ora enfeitando com mais brilho, são memórias que insistem em ficar no coração. Este pequeno fato da minha infância nunca me deixou só. A minha mãe tinha uma amiga, dessas que nos acompanham uma vida toda. Na verdade, ela tinha mais de uma amiga assim, mas cada uma, a seu tempo, acabará ganhando o seu próprio espaço nesse espaço de letras. Enfim, a amiga dessa história é a Dona Maria, esposa do seu Antônio, um casal porretos Oliveiras. Enfim, eles moravam na Rua Pará, no bairro Vila Pinheiro, e tinham filhos, claro. Óbvio, nos tornamos amigos ao longo do tempo. E assim seguimos até hoje. E como não podia ser diferente, eu tinha minha amiga favorita na família de Dona Maria, a Neide, Neidoca, como carinhosamente a chamo. Neidoca era uma criança muito alegre, dona de um sorriso que nos faz crer em tudo, íntegra e muito generosa. As comadres ficavam quase sempre na cozinha, entre um café, bolo, suco ou bolachinhas e conversas e risos que podiam durar horas, e nós ganhávamos uma liberdade que não era bem a nossa diante das tarefas que tínhamos a semana toda. Nesses domingos de visitas, nós nos víamos livres da proteção que só os pais sabem trabalhar. Nossa imaginação corria solta tanto quanto nossas pernas davam conta de fazer o mesmo. A rua de Neidoca era de terra a princípio, ao lado de um córrego quase rio, do tipo perigoso para qualquer criança sozinha. E do outro lado desse córrego quase rio, havia uma pequena área de vegetação, que ao nosso modo de olhar, parecia uma verdadeira floresta, às vezes uma ilha. Nosso lugar favorito nesses dias de liberdade quase não vigiado por conta das boas conversas entre comadres. E sim, o lugar era proibido e todos os avisos foram dados. Promessas para ganhar a rua também foram feitas e ignoradas assim que o portão se abria. Sempre. Na calçada, em determinado ponto, pois a rua era larga e longa, se bem me lembro, havia uma passagem para este córrego. Uma ponte estreita que quase não se percebia de tão escondidinho ficava. Nem mesmo o estreito guarda-corpo se via direito, dada a quantidade de mato por cima de tudo. Mas dava para se ouvir o som das águas, um som tão bom. Um dia,
Assim que chegamos na casa de Neidoca, passado todo o ritual de chegada e avisos e promessas ao qual já tínhamos o hábito para ganharmos a rua, Neidoca, toda cheia de mistério, me chamou num cantinho e me disse com a maior das certezas que já vi na vida. Havia tanta verdade nos olhos dela que o meu coração deu um pinote e senti até preocupação dado o suspense todo. Eu vi uma sereia mora neste córrego, que nem era para ser um córrego, é um rio, você sabia? Pois é, eu fiquei muito sem saber o que pensar, a não ser que ela estava ficando cada vez melhor em contar histórias. E é claro, eu ri. Ela percebeu minha falta de fé e imediatamente o que vi foi a tristeza dela. Como eu podia duvidar dela? Era isso que aquele olhar significava. Mas era tudo tão fantasioso. Ela existe, acredita em mim. Ela está triste, fraca. Disse que para poder viver, o rio, que é a casa dela, precisa ficar limpinho. E não está. Havia uma lágrima no olhar dela. Eu posso até jurar. Mas eu, teimosa, do tipo de criança muito cética até então? Sim, até então, pois creiam, deste ponto de minha vida em diante, passei a crer em absolutamente tudo. E vocês, tenho certeza, entenderam a razão tão logo eu concluo essa narrativa. Voltemos a esse dia. O dia em que Neidoca me disse que uma sereia morava no córrego quase rio que tinha na rua dela. Depois de um tempo nesse diálogo infantil, mas muito sério para nós naquele momento, resolvo então, metida que era, admito, lançar um pedido, um desafio para a tal sereia do rio. Tá bom, disse eu num tom mais alto que pude, sem gritar. Esperem. Primeiro, é importante salientar um outro pequeno hábito que tínhamos nesses dias de festa. Nós sempre, em algum momento, depois de muitas brincadeiras, num desses momentos onde damos uma pausa para beber água ou ir ao banheiro, pedimos alguns centavos. Sim, centavos bastavam para que nos enchêssemos de açúcares naquele tempo, para gastar com doces típicos desses de botecos. Mas, justamente naquele dia, nossas mães disseram não. E conseguiram ser firmes, mesmo depois de todas as nossas carinhas tristes e falsas. Estávamos surpresas e muito frustradas. Nenhuma balinha? Nada. Não era justo. Portanto, naquela pequena ponte, não pensei duas vezes para usar o nosso desejo de açúcar para o desafio. Tá bom, naquele tom alto sem gritar, sabe? Eu acredito em você, mas só depois que você conseguir um doce pra gente. Neidoca, me olhando espantada, com toda a minha ousadia em desafiar o sobrenatural. E eu, cada vez com voz mais firme e arrogante, admito de novo, com certa vergonha. Vamos, você não é uma boa sereia? Sereias não são mágicas? Então você pode realizar um desejo pequenininho desses. Ué, vai, quero ver. Um tempo de silêncio. E então, outro tempo de silêncio. Quando eu já estava quase me sentindo certo de que minha amiga andava vendo coisas, uma trupe de molecada, crianças da rua de baixo, da rua de cima, crianças de todos os lados correndo para a beira do rio Turi, chamaram a atenção. Seguimos nosso olhar para aquele rio mais acima e vocês não vão acreditar na cena que se deu a seguir. Caixas e caixas de doces de todos os tipos, caixas de chocolates, Maria Moles, drops, doce de banana, doce de batata doce e até danoninhos e iogurtes. Fiquei estatelado um tempinho e depois, sem pensar mais, também corri e enchemos a mão, a camiseta, os bolsos de doces de todos os tipos. Conseguem imaginar a nossa alegria diante disso? Conseguem imaginar o brilho do nosso olhar? O tamanho do bater dos nossos corações? Corremos para a ponte, agradecemos e eu jurei
jurei nunca mais duvidar de nada, nem de sereias, nem de fadas, duendes, gnomos e até de ETs. Isto restaurou minha capacidade de exercitar a minha fé. E claro, não podíamos terminar esse dia sem correr para casa e exibir os doces para as nossas mães, que então foram atrás de descobrir e entender o que de fato houve. Afinal, aquilo não podia ser coisa de sereia. Um entregador que fez a troca de mercadoria nos mercados locais despachou todo o produto que venceria naquele dia no Rio Turi. Mas para mim, a sereia soprou no ouvido dele o pedido. Sereias sabem encantar, e ela com certeza encantou o entregador. E tenho dito, não minto, não minto, e Neidoca também não. Fim. Nossa última história acontece aqui no Parque dos Príncipes, quando tudo costumava ser mato. Imagina só, uma bela tarde, um grupo de amigos se reúne para brincar, contar e ouvir histórias, dentre elas, histórias de terror. Sereias, lobisomem, saci, criaturas místicas, sendo verdade ou não. Na dúvida, é melhor não duvidar. Minha história de Saci. Eu já contava com cerca de 10 anos ou um pouco mais. E já não morava mais na Rua Santa Rosa também. Mudamos de lá, como tudo muda enquanto crescemos. Desta vez, nosso endereço era mais afastado do velho centro. Não veríamos mais com tanta facilidade a velha fonte luminosa da praça, nem iríamos ao cinema com tanta frequência. Até da escola precisamos mudar por causa da distância. E certas mudanças são difíceis. E esta foi. Mas isso também é coisa para outro conto. Neste, eu quero mesmo relembrar a liberdade que veio junto com essa mudança. O bairro era mais longe, de casinhas todas iguais, dessas que acabam ganhando o apelido de Pombal. Um conjunto habitacional de casinhas brancas, todas iguais, sem mais nada ao redor além da escola e pasto. Havia um bairro vizinho, mas ainda assim distante do nosso. Nada se parecia com o conjunto São Benedito na cidade naqueles tempos. E por ser afastado, ruas de terra, sem luz ainda, tínhamos a impressão de que era mais seguro andar por mais ruas além das nossas. Neste bairro aprendi a explorar. Penso mesmo que aprendemos todos, mas não fomos sozinhos não. Com o tempo fui encontrando cada vez mais pessoas dos lugares de antes. Neidoca, da Vila Pinheiro, a Kelly, da Rua Santa Rosa. E é claro, fizemos novos amigos, todos igualmente importantes. E nesta nova turma recém-formada, descobrimos o gosto pelas artes dramáticas. Amávamos o Michael Jackson e, como qualquer grupo de crianças, nós também gostávamos de imitar os seus clipes. Nos reunimos no campinho, ensaiávamos até jogarmos o nosso clipe igual ao do Astro. E depois ficávamos sentados, contando causos, porque sim, crianças também contam causos. Falávamos de lobisomens e sereias de rios, córregos, quando alguém resolveu contar sobre sacis. Eu nunca tinha visto um saci, nem mesmo tinha ouvido qualquer pessoa amiga dizer que já tinha visto um. E embora eu já tenha tido uma experiência com uma sereia e uma outra com um lobisomem, eu não acreditei nos causos que eu estava ouvindo. De repente, todos já tinham visto um, menos eu. Hoje eu sei que devo ter sentido um pouco de inveja. Mas na ocasião, o que fiz foi agir que nem a amiga Sueli, quando desafiou o lobisomem. E ele apareceu para ela. O saci talvez aparecesse para mim. Pois é,
Feito tola, eu me levantei e em plenos pulmões eu disse: eu não acredito em saci, duvido que exista um saci, e se existe um saci, que ele apareça aqui e agora, porque eu quero ver. Gente, vocês não vão acreditar, mas na mata ao fundo, trecho de mata que ainda existe, só que agora são só algumas árvores ao fundo de um bonito parquinho na frente. Ouvimos um assobio muito forte e muito alto. Depois, outro assobio. E depois, mais um. E então, silêncio por um tempo. Na roda, agora um pouco mais velhos, ninguém correu num primeiro momento. Ao contrário, me lembro da Kelly rindo feito louca e os outros tentando não rir, da minha cara de espanto. É claro, afinal, todo mundo sabe que é assim que um saci avisa que está por perto, não é? Eu, não satisfeita, e embora com medo a essa altura, desafiei mais uma vez. Vamos, vamos, apareça se você é mesmo um saci. E lá vinha outra série de assobios. Primeiro um, forte, longo, depois outro, e mais um, e então uma pedrada. Isso mesmo, alguém ou alguma coisa jogou uma pedra em nós, mas nós não víamos nada. Então, de repente, um relincho de cavalo. É claro que era comum ter esses animais em toda a área de pasto que nós estávamos. Era mata, mas dentro daquela situação foi esquisito, muito esquisito. Horas, todos sabem que sacis adoram um cavalo, seja para montar, correr trilha dentro, ou seja para fazer tranças em suas crinas, não é mesmo? Pois é, e lá estava o assobio e o cavalo. Era mesmo para sentir alguma pontinha de medo, ou se é. Ficamos um momento olhando para o mato. E tudo quieto, só passarinhos se ouvia. E quando eu pensei que ia lançar um novo desafio, antes mesmo de abrir a boca, ao longe, nós vimos algo vermelho na cabeça de um homem forte e negro. Mas só o víamos da metade para cima, isso é, as pernas não se viam. Ele então nos encarou, assobiou, e antes do terceiro assobio já não havia mais ninguém na roda. Todos corremos feito loucos, gritando e rindo de nervoso, alguns quase fazendo xixi nas calças de tanto medo. Eu corri também, é claro. Depois de uma sereia, um lobisomem, vou lá pagar para ver mais? De jeito nenhum. Transferimos nossas brincadeiras para o asfalto. Pareceu-nos mais seguro desde então. Sei dizer que até hoje ninguém entra naquela área. O parquinho faz limites com essas árvores encantadas, mas ali ninguém entra, nunca. Mesmo depois de 30 anos, ainda se ouve assobios lá. E isso eu posso até jurar. Fim. Para além de todos os causos que vimos, Jacareí, com seus 372 anos, naturalmente nos traz muitas histórias, muitas lendas, como a procissão dos mortos, a lenda da cobra grande, coisas que devem ser preservadas para sempre. Aqui quem está falando é a Sol. Tchau e até a próxima!